me matou. Eu estou até com vergonha de ler esse versículo assim diante de vocês. E, manos e manas, o Espírito Santo ele falou do início, pela boca de alguns aí, o que ele já tinha me falado na madrugada. Mais uma vez eu tive um contato com a graça e com a misericórdia. Percebi que mais uma vez são coisas infalíveis, que põem miseráveis e pecadores de pé. Se os que fracassaram porque confiaram em si mesmos e em uma confiança vã. Mas aqueles que dependeram da graça e da misericórdia permaneceram firmes até o fim. Existe um crer que apenas crê. Eu creio em Jesus. E diz eu creio. Mas não é aquele crer que você diz eu necessito de Jesus. Eu preciso abraçar, debruçar, deitar-se sobre Jesus e entender que Ele é o meu Salvador. De tudo que eu tenho passado ultimamente, só fecho com um versículo. Se tem algo para me se gloriar hoje, amanhã, é no Senhor Jesus Cristo. Mano, eu me sinto tão humilhado hoje, agora, diante dessa palavra, porque a santidade de Deus é limpa. A santidade de Deus é profunda. O amor que Ele tem pelas nossas vidas é inigualável. Sabe? Eu vejo a gente, o irmão falou o versículo de Isaías, que meu irmão, aquilo ali me detonou. As nossas justiças não são de nada, porque quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. São umas merdas, não servem para nos salvar. Todo aquele que não está em Cristo Jesus está vazio, e além de estar vazio, está sendo condenado, porque fora de Jesus não há salvação. Tudo fora de Jesus é condenação, mas tudo dentro de Jesus é salvação. Se estamos debaixo de Jesus Cristo, que permanecemos debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Filho de Deus. E o Senhor me falou, Rafa, os seus estudos, a sua fama, o seu sucesso, o seu dinheiro só vão te levar até um certo ponto da vida, mas a cruz determinará o teu destino. Se vocês não entenderam isso, eu entendi. Exatamente o que Cristo quis dizer, que a cruz determinará o meu destino. Só existe dois, inferno e céu. Os que confiam na carne, inferno, infelizmente. Os que confiam na graça, os que confiam na misericórdia, céu. Ou seja, poxa, a gente tem um costume, existe dois tipos de pessoas. Isso aqui foi o que o Senhor me falou essa madrugada. Aqueles que olham para a cruz e dizem, nossa, foi muito dolorido para Jesus. Nossa, velho, doeu, e chora. Existe aquele que olha para a cruz e fala, rapaz, foi forte o que Jesus fez. Mas existe outro tipo de pessoa, e esse é forte. São aqueles que olham para a cruz e dizem, eu preciso dessa cruz. Eu necessito dessa cruz. Olhar e olhar não te levará a ser semelhante ao Filho de Deus. Mas olhar e ir de encontro à cruz te levará ao céu. Se Cristo venceu e se assentou ao lado de Deus, se nós vencermos, nos assentaremos ao lado de Cristo Jesus. Sem perca de tempo, em Abacuque 1,13. Gente, é muito forte. Eu não sei se a mesma revelação chega ao coração de vocês sobre esse versículo. Você só foi ao meu coração, mas eu estou tremendo porque, meu Deus, eu me sinto humilhado. Abacuque 1,13. Espírito Santo, me ajuda. Quem achou diz amém. Amém? A palavra do Senhor diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Até aí. Vou repetir mais uma vez. Deixa ela não terminar de encontrar ali para Micael. Espírito Santo. 1,13, né? É, 1,13. Amém? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Foi esse versículo. E eu vou completar daqui a pouco com uma passagem em Salmo. Meus irmãos, os olhos de Deus, eles continuam puros.
e eles continuam sem suportar a maldade. Hoje viemos aqui cheio de maldades, diante de um olhar puro. O Senhor olha e conhece os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos sentimentos e logo sabe qual a intenção. Diante desse olhar de Cristo Jesus, toda a humanidade está debaixo de condenação. Por quê? Porque não há nenhum justo, ninguém que faça o bem, ninguém que agrade a Deus. E ele olha de lá do trono, sentado. Ele vê alguns que agradam a ele, porém que manquejam e que enfraquecem. Cara, se Deus quisesse nos destruir por esse versículo, Ele nos destruiria. Porque Ele não suporta ver a nossa maldade. E a resposta está, por que Deus ainda não nos destruiu? Eu não estou falando de uma vez por todas, eu estou falando, você está andando por aí, de repente Deus não decide te salvar, te livrar. E você morre. Deus é ruim por isso? Deus é injusto? Não, Ele continua justo. Porque o mal está dentro de nós. As impurezas saem de nós. Quando essas coisas entram em colapso, há uma miséria, há uma humilhação nas nossas vidas. E entendemos que não há força humana de onde retirarmos para que sejamos salvos. Mas aí de repente Deus olha para essa humanidade miserável, medíocre, porca, nojenta, que é isso que nós somos. Aí Ele olha que do lado do trono dele existe o Filho dele, puro, inculpável, irrepreensível e santo, até o tutano. Aí Ele olha e junta, nossa, somente a minha pureza, somente a minha justiça manifestada na terra poderia salvar essas pessoas imundas. A justiça estava do lado dele, Jesus Cristo. Sabe o que foi que Deus me falou, Rafa? Muitos pregadores prostituem o meu evangelho. Porque eu não conheço dentro do evangelho uma prosperidade que não seja primeiro buscando o reino de Deus e a sua justiça. Porque qualquer evangelho que a precisão, a necessidade de alcançar vidas e a prosperidade é um evangelho mentiroso e não existe perante os olhos de Deus. O evangelho que eu conheço fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou e nos deu vida em Deus. Esse é o evangelho que nos leva, por isso que Jesus diz, arrependemos e crede no evangelho. A nossa vergonha não está na prosperidade, não está em campanhas de portas abertas, não, está em reconhecer que Cristo nos salvou das nossas misérias porque não tínhamos forças alguma. Mas muitos aí entra a fé. Tem muitos que apenas creem por crer, mas outros creem que gera mudança. Essa é a fé que gera mudança. A fé do Filho de Deus te leva a te arrepender. A bondade de Deus, como Paulo diz, nos leva ao arrependimento. Para que bondade maior do que quando Deus olhou e viu o seu Filho e deu? Vai, morre por essa geração miserável. E Paulo diz que o que Jesus Cristo fez, alcançou e alcançaria as gerações vindouras, e nos alcançou. E vai alcançar outras que não. Então, o que a gente tem que entender é que, meu irmão, a gente precisa de alguma forma matar a nossa carne. Determinar que precisamos mortificar os desejos e a necessidade. Porque as nossas impurezas, é certo que as perseguições, as tentações, elas servem para provar justamente a nossa fé no Filho de Deus. E quem quiser abrir o Salmo para completar justamente esse versículo, chega, o Salmo capítulo 7. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Quem achou vai dizer também. Amém. Aliás, versículo 9. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepender, Deus afia sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz as suas setas flechas
flamejantes. Versículo 12 é o que eu quero, assim, paralisar aqui. Se o homem não se arrepende, não afia sua espada. Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Há uma dureza de coração quando não nos arrependemos. E o arrependimento não só é para os ímpios. A verdade é que dentro da igreja, muitos que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que ainda não conhecem a fé, não têm um entendimento do que realmente significa Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Porque estávamos predestinados a uma ira, ao furor de Deus derramado sobre nós, não com enfermidadezinhas que vemos por aí, mas com algo muito maior que o nosso entendimento é incapaz de compreender dentro da gente. E é isso que eu quero levar vocês a compreender a potência, a necessidade e a suficiência de Jesus Cristo ser a realidade das nossas vidas. De que a confiança, de que a fé seja em Jesus Cristo. Porque todo aquele que não se arrepende, seja crente ou não, ele está debaixo da ira de Deus. Todo aquele que comete injustiça, que comete pecados e continua praticando, está debaixo da ira de Deus. O problema não é pecar. O raiz do problema é continuar pecando. A condenação está para quem continua pecando. Porque quando você abandona os pecados, falhar uma hora ou outra é normal. Mas continuar pecando é satisfazer a sua vontade. E aí está a ira de Deus, a injustiça, as nossas injustiças. Quem nos justificaria aqui na terra? Qual humano que teria tantos méritos? Nenhum, meu irmão. Seres humanos decaídos, sem Deus, inimigos da cruz. Mas simplesmente por isso que Jesus veio em carne, por isso que Ele veio em sangue, para que a humanidade entendesse da necessidade de que alguém sentisse na pele o que nós sentimos, para que depois não colocássemos culpas para os nossos pecados. Por isso que não há. Nós somos salvos pela fé e pela justiça do Filho de Deus. Ele nos salvou do inferno. E meu irmão, o Evangelho é isso aí. Ele revela a sua vergonha. E se você não se envergonha do Evangelho, você está indo bem. Mas o Evangelho tem que trazer uma mudança para você. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Crer em que no Evangelho? De que Jesus Cristo morreu por você. Então, infelizmente, eu comecei a orar e eu vi uma coisa de Deus que me jogou no chão. Teve momentos que me deu vontade de subir em cima do guarda-roupa e pular na cama, porque foi tanto a graça e a misericórdia. Mas teve uma hora que o Senhor disse e me jogou o que Ramon falou em Isaías, sobre as justiças, que são como trapos da imundícia. Foi isso que Deus falou para mim. Que a única justiça que me salvaria é que eu cresce no Filho de Deus, que me arrependesse naquele momento e mudasse de volta. Foi isso que Cristo me falou. E a outra coisa, Rafa, se você quer pregar um evangelho de verdade, se prepare, porque tem pastores que não vão lhe suportar. Porque eles não pregam muito evangelho. Imagina eu falei, Deus, eu agarro, por mais que eu seja bombardeado. Eu ainda não estou preparado. Mas me prepare, porque para mim pregar, se tornar algum dia um pastor, seja lá o que for, para pregar prosperidade, por isso, meu irmão, eu não peço que vocês concordem comigo, mas tirem as suas próprias conclusões. Mas, por exemplo, eu ministro tanto sobre a prosperidade de uma igreja, tanto sobre cura. É claro que o Evangelho também é cura, mas cura não salva você. Prosperidade não me salva. O que salva é o Filho de Deus, acabou. O que Ele fez salva você. A cura é uma bondade que Deus deu para toda a humanidade por meio do Filho dele. Então, se eu prego tanto prosperidade, uma pessoa levanta a mão, eu quero receber Jesus Cristo. Meu irmão, talvez ele tenha se arrependido. Mas será que ele entendeu que o Evangelho que foi pregado foi sobre a morte do Filho de Deus? Será que ele está recebendo Jesus porque acha que Jesus é prosperidade? Porque ele acha que Jesus é só fácil, é facilidade? Não. A necessidade do Evangelho é isso. Eu não vejo Jesus falar de prosperidade, não, irmão. Eu não vejo Jesus falar de campanhas de casa. Eu vejo ele falar para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro busque o reino. Sabe por que prosperidade? Tem gente que é próspero, mas seu nome, meu irmão, é uma merda essa prosperidade. É por isso que o Evangelho tem se
infelizmente é a verdade. Muitos optaram e a gente vê por aí. A verdade é que ainda não criamos a coragem de confrontá-los. Mas se você quer pregar um evangelho desse, mergulhando mais nisso aí, você vai ser confrontado. É claro que prosperidade não é errado, meu irmão. Ser curado não é errado. Não é isso que eu quero expor diante de você. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Vem o arrependimento. Vem o crer no evangelho para que sejamos salvos. Na verdade, tipo isso, na Bíblia a gente vai ver pessoas prósperas e que foram usados grandemente por Deus, como por exemplo Abraão. Deus mesmo falou que eu vou engrandecer o teu nome, eu vou prosperar o teu nome, eu vou te fazer, mas ser tu uma bênção. Entendeu? A gente também vê a vida de Jó, né? Que, meu irmão, tchau, Eu também não sei justificar já na cara. A gente vê também a vida de Jó, que foi um camarada íntegro, um camarada próspero que perdeu tudo, mas um cara cheio de humildade, que soube reconhecer no final do livro, ele sabe reconhecer a falha dele, né? E Deus ele restitui toda a prosperidade. O grande problema é que Deus ele abençoa. Ser próspero é você ser feliz com Deus, entendeu? O grande problema dessa teologia da prosperidade encontra-se uma outra questão chamada mamon, que é um ídolo, que é um demônio, que ele seduz as pessoas a buscarem as riquezas, né? E aí é onde está em Timóteo, que fala que a raiz de todos os problemas é o amor ao dinheiro, entendeu? O grande problema é isso. Pode até ser que Deus tenha um propósito na vida de uma pessoa, dessa pessoa ser próspera, para que essa pessoa, com a prosperidade dela, ela ajuda no reino, entendeu? A gente tem um exemplo disso, por exemplo, a vida do Juliano Son, né? Juliano Son é um cara rico, próspero, mas é um cara totalmente abnegado, é um camarada que hoje mora no Nordeste brasileiro, ele saiu do Sul, ele mora em meio ao sertão, em meio a uma realidade de seca. Ele pegou aquilo que Deus fez ele prosperar e ele utiliza o quê? Em uma ONG trabalhando com pessoas carentes ali no Nordeste, com crianças, com pessoas abusadas, enfim, como diz o Gabriel. Toda a questão é quando o nosso coração ele se esquece de Deus e a gente passa a se prostituir, né? A gente passa a fornicar com essa prosperidade. Aí a gente se envolve mais com a prosperidade do que com os valores do reino de Deus. A gente se envolve mais com a riqueza, com as riquezas naturais, do que com a vontade de Deus, entendeu? Então, todo o problema está aí quando eu passo a idolatrar, entendeu? Gabriel. Assim, só para concluir, né? Tipo assim, uma coisa também que é muito disso, né? Você falou sobre Abraão, as pessoas não entendem que, na verdade, tudo, né? No Novo Testamento é dito que no Velho Testamento eram sombras do que aconteceria. E aquilo que Deus promete para Abraão, muitas pessoas não olham assim dessa forma. Mas eu ouvi em algum lugar isso e achei muito interessante, assim, me edificou, né? Uma palavra assim, esses dias eu estou buscando assim, se me edifica, velho, nem entra, né? Mas assim, me edificou, me renovou, me trouxe uma esperança, porque é dito tanto sobre Abraão e tal, e assim, Deus fez uma promessa para Abraão que parecia que não tinha se cumprido até então, até Jesus Cristo, porque ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento, Deus cria uma nação. A partir de Abraão vem Jacó, que vira Israel e nasce uma nação. Mas não é todas as famílias da terra que é bendita. Mas na cruz do Calvário, quando Jesus abre os braços para a humanidade, ele cumpre a promessa que ele fez a Abraão. Então assim, na verdade, todo o segredo da humanidade, tudo gira em torno da cruz. Amém. Se as pessoas não entenderem que a prosperidade, o que quer que seja que te tire da cruz, não é. Tipo assim,
ela falou sobre cura. Eu fico pensando pra mim assim, velho, o ladrão da cruz estava do lado do dono da cura e foi tão simples a salvação dele, porque ele entendeu que Jesus Cristo naquele momento na cruz ele era o Senhor, que ele que poderia conduzir até o local. Não foi, Senhor, me tira daqui. Ele poderia pedir para ele ser tirado dali, mas não, ele pediu para entrar no reino, porque ele entendeu a mensagem da cruz ao vivo. É isso que eu estou falando, me empolguei. Era, velho, amém. E pra gente encerrar, aqui eu leio rapidinho. Em Romanos 3, 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como já havia falado, e só para dar uma engrenada, a nossa justiça está justamente em crer no Filho de Deus. Ele cumpriu toda a lei. Paulo passou a carta de Gálatas explicando que a gente não precisava mais se submeter à lei, porque Jesus pagou ela toda. Ali serve para nos lembrar que é necessário se livrar de certos pecados que nos levarão para o inferno. Mas Jesus Cristo, para aquele que crê em Cristo, não é mais justificado pela fé, por coisas do Antigo Testamento, mas sim no sacrifício da cruz de Jesus. Como o Gabriel falou, tudo gira em torno da cruz. Então precisamos passar isso para outras pessoas. A cruz, a justificação pela fé, independente do que tenhamos, ou do que possuímos, ou do que já fizemos em torno da nossa vida, de mérito, de alcance, nada disso é semelhante ao que Jesus Cristo fez na cruz. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui está a necessidade de Jesus Cristo na sua vida. Você foi destituído, você foi riscado, você não tinha mais ligação com Deus. O que era de Deus para você não era mais, porque você pecou. Mas quando você recebe o Filho de Deus, quando você peca, que você se arrepende de verdade e sai da rota do pecado, todas as promessas elas voltam em torno de você, para você. Aqui é um versículo forte, onde para mim resume a humanidade caída, sem Deus, sem nada no mundo. Aí nasceu a esperança, Jesus Cristo. É por isso que eu iniciei falando, se tem algo que eu me glorio em tudo, financeiramente, para vencer as tentações, as dificuldades, é o Filho de Deus. É Ele, precisamos pregar Ele. Ele é a potência da mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque não há sabedoria humana, porque Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus, tanto para o que crê, quanto para o que não crê. Ele continua sendo Jesus Cristo, o justo, o Todo-Poderoso. Então, não há medo quando pecamos. Só não poderemos continuar no pecado, porque os olhos de Deus, eles são puros. E Ele é contra toda impiedade, e é contra os ímpios também. Deus não é a favor do pecador. Se tem um salmo que Deus fala que Ele aborrece o ímpio, se eu não me recordo, para não ficar aquela coisa assim, sem... Vê o Salmo 5, parece, só para concluir isso que Deus fala rapidamente aqui, sobre o que Ele acha disso. Acho que é Salmo 5 ou é 4. Quem achar primeiro aí? Acho que é o 5. Não há um Deus que gosta da impiedade, o mal não é o teu ordem. Não, é o 5. 5 o quê? Deixa eu ver aqui na matemática. Aqui, 5. Achei. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Será que a palavra de Deus vai mentir? Enquanto aqueles que praticam o mal? Se aqui está escrito assim, que Deus Ele odeia todos aqueles que praticam o mal, que praticam. Então é necessário estar longe de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldade, seja na mente, seja nos sentimentos. E Jesus Cristo, Ele está aí para nos auxiliar, que a nossa fé seja uma fé demonstrada
em ações, em atitudes e muito mais do que palavras. Que a nossa maior pregação seja com a nossa própria vida, em toda a verdade. E cara, só para concluir mesmo, que hoje Jesus Cristo fez dentro do meu quarto. Eu tinha falado com o Kaique sem saber que isso iria acontecer. Eu falei, Kaique, eu quero que quando eu começar a orar, que pena que ele não está aqui, que ele riu muito, que quando eu começar a orar no meu quarto, eu possa matar minha carne lutando com artes marciais, com golpes de karatê, capoeira, e justamente eu comecei a lutar dentro do meu quarto, não com perna, mas com murro, entendeu? Mas ali foi algo espiritual, foi algo que eu estava lutando naquele momento, e em seguida, todo aquele peso da falha, foi depois dessa luta que eu me debrucei e me humilhei e chorei, ouvindo apenas 3 músicas, Em Teus Ombros fez um caminho e Por Causa do Teu Amor. Foram essas 3 músicas que me levaram à miséria, ao pecado e o perdão de Cristo Jesus. Então, o perdão de Cristo são para todos aqueles que buscam Ele com o coração arrependido. Que nós tenhamos esse coração arrependido e creia em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir.